Bom, pessoal, mais uma vez aí a todos, boa noite. Prazer em tê-los aqui nessa quinta-feira, né? Esse nosso encontro virtual, né? Onde a gente vai estar introduzindo aí, né? Iniciando, né? A disciplina aí de pensamento computacional, né? Então, pessoal, quando a gente pensa, né? E hoje, né? A gente vai ter uma aula aí bem dinâmica, bem prática, tá? Tanto que os slides, né, já estão com vocês lá na aula, né, nas primeiras semanas, semana 1, 2, 3 e 4. E a gente vai trabalhar a aula hoje de uma forma mais prática, mais dinâmica. Por quê? O objetivo é justamente, né, vocês entenderem esse conceito inicial de pensamento computacional, esse conceito inicial de lógica computacional. Poxa, professor, mas por que entender esse conceito? Onde a gente vai aplicar isso? Em tudo. O conceito de lógica, quando a gente pensa, né, lógica, eu preciso pensar computacionalmente, eu preciso entender esse contexto de lógica. Por quê? Porque a hora que eu estiver analisando, tá, o problema que eu vou resolver, a hora que eu estiver modelando, a hora que eu estiver, né, montando o algoritmo do problema, eu preciso, né, entender a lógica e saber qual lógica eu vou estar utilizando para resolver esse problema. Né? Então, aí vai entrar o quê? Né? A gente vai ter que pensar nessa parte, né, da lógica booleana, a gente vai ter que pensar na lógica matemática, né? A gente vai ter que pensar tanto na lógica quantitativa quanto qualitativa. Então, é um conceito que a gente vai ter que entender e, consequentemente, levar isso um pouco mais adiante, tá? Para que a gente consiga resolver todos os problemas computacionais. Para que a gente consiga, né, entender e projetar a melhor solução para o nosso problema computacional. Então, a gente sempre vai ter que pensar, né, claramente com relação a isso. Né? A gente vai ter que tratar isso de uma forma mais amigável, a gente vai ter que entender esse conceito, a gente vai ter que buscar sempre, ou melhor, procurar sempre buscar aí o quê? A melhor solução. Tá? Entender, pensar computacionalmente, a gente tem que pensar em como a gente vai implementar uma regra de negócio para que o computador possa estar resolvendo, para que ele possa estar, né, gerindo e, consequentemente, resolvendo aí da melhor forma o nosso problema. Tá? E é claro, aí entra o conceito do quê? Da lógica que a gente vai estar utilizando para resolver. Da forma com que a gente vai implementar esse código para resolver o nosso problema. Então, a gente sempre vai se deparar, tá, num contexto, né, que vocês viram lá na primeira semana, que são as premissas, as proposições. Como que a gente vai entender essas premissas, essas proposições? Como que a gente vai tratar isso da melhor forma, né, para ter, obviamente, aí a melhor solução, tá? Então, isso vai demandar, né, esse conhecimento, né, esse princípio, né, de análise que a gente vai estar fazendo. Como que a gente vai tratar isso? Como que eu vou implementar isso da melhor forma? Como que a gente vai resolver essa questão? Como que a gente vai tratar tudo isso? Bom, sempre que a gente se deparar com um problema, a gente vai ter uma questão de lógica. E a gente vai ter que tomar o quê? Uma decisão. A lógica, ela se resume nesse contexto da decisão. Qual a melhor decisão a ser tomada? Mas espera aí, a melhor decisão, ela sempre vai estar alinhada a quê? Algumas proposições que vão ser passadas, algumas premissas. E é justamente entendendo esse contexto das premissas é que a gente vai conseguir tomar uma decisão.
É aí que a gente vai implementar o código de uma tal forma que ele vai seguir o caminho correto para resolver aquele problema. Então, quando a gente entra nesse contexto, né, de premissas, de proposições, a gente vai ter o quê? Né? Situações. Acho que o contexto maior é situações. As nossas premissas, as nossas proposições são situações que a gente vai se deparar para tomar uma decisão no caminho. Tá? Então, a gente já faz isso no nosso dia a dia. De acordo com, né, as coisas, de acordo com que as coisas vão acontecendo, a gente tem que tomar algumas decisões. E é justamente analisando essas premissas que é nos passada no dia a dia que a gente toma uma decisão. Então, a gente leva esse contexto, né, isso que a gente faz no nosso dia a dia, também para dentro de um ambiente computacional. Vou dar um exemplo para vocês, né? Por exemplo, vocês, todo mundo sai de casa, vocês saem de casa. Olha que vocês vão sair de casa, o que todo mundo olha? O que todo mundo vê primeiramente? Principalmente quem está em São Paulo. Bom, quem está em São Paulo já é. Ele tem várias premissas e essas premissas mudam durante o dia, né? Mas vamos lá. Vocês vão sair de casa. Primeiro ponto que vocês vão analisar: tá frio? Tá sol? Tá chovendo? Tá calor? Por que que vocês já analisam isso? Ora, tá frio. Você vai ter que sair com uma roupa adequada para o clima que está lá fora, o clima frio. Está chovendo, vocês vão ter que pegar um guarda-chuva. Está calor, vocês vão ter que usar uma roupa mais leve para poder sair. Então, notem que, de acordo com o que vocês observam, vocês tomam uma decisão. De acordo com a premissa que vocês estão vendo, vocês vão tomar uma decisão. E o que seria essa decisão? Escolher a melhor vestimenta que vocês vão usar para sair, né? Salvo algumas exceções. Vou sair à noite. Aonde você vai à noite? Ah, vou no barzinho, vou no churrasco. De acordo com essa premissa que está chegando, que você está pontuando, você vai também escolher o quê? A vestimenta que você vai usar. Estou com vontade, estou em casa, estou com vontade de comer doce. Essa é uma premissa. Qual decisão que você vai tomar? De acordo com o doce que você tiver na geladeira ou que tiver à mão, você vai escolher qual que você vai comer, tá? Então, essas premissas, essas proposições vão sendo levadas também para para esse universo computacional. Ah, vão ser as mesmas premissas? Não, vão ser premissas diferentes, né? Devo ou não descontar um valor desse saldo? Mas espera aí, eu tenho saldo suficiente para descontar esse valor? Então, notem que muda o contexto, mas a informação está chegando para a gente da mesma forma e a gente vai ter que tomar uma decisão, tá? Por exemplo, vou à praia. Quais são a sua proposição é o quê? É ir à praia. Mas quais são as premissas que têm que ser verdadeiras para você ir à praia? Primeiro, não está chovendo. Segundo, está calor. Você não vai à praia no frio. Você não vai à praia se estiver chovendo. Mas você vai à praia se não estiver chovendo e estiver calor. Ah, mas e só está calor? Mas está chovendo e está calor. Peraí. Você tem duas premissas. Está chovendo, mas está calor. Você vai à praia mesmo assim? Tá? Então, você só vai à praia se não estiver chovendo e estiver calor.
São duas premissas que têm que ser atendidas, tá? Aí, notem que eu usei o e. Não estiver chovendo e estiver calor. Ou seja, as duas premissas têm que ser visíveis, têm que ser viáveis, têm que ser positivas. Se estiver chovendo, tá chovendo, mas está calor. Eu não vou à praia. Por quê? Porque está chovendo. Ah, não está chovendo, mas está frio. Também não vou à praia, tá? Então, a gente vai tratando isso, né, para poder ir ajustando o nosso contexto, tá? Então, esse é o contexto que a gente tem que pensar das premissas e das proposições. As premissas, de acordo com as premissas, a gente vai chegar numa preposição, numa proposição, melhor dizendo, tá? Pessoal, estou vendo aqui que está todo mundo comentando aqui, né? Tá a tela branca, porque eu não escrevi nada aqui ainda, tá? Então tá aqui, ó. Nós estamos falando das premissas, né? E da parte das proposições. Porque uma proposição, ela vai ser composta por algumas premissas. Então, por exemplo, vou até, né, usar aqui, vamos lá, né? Por exemplo, a proposição. Vou pegar aqui, né? Deixa eu só localizar meu mouse aqui. Eu tenho aqui uma proposição, né? Vou clicar aqui. Eu tenho uma proposição aqui, né? Então, vamos lá. Tenho uma proposição, ir à praia. Mas eu só vou à praia quando? Tá, peraí que tá difícil de pegar aqui. Vamos lá. Estou tentando usar a mesa aqui, mas não está indo. Vou usar a caneta mesmo. Vamos lá. Né? Ir à praia. Só com o mouse está difícil, né? Vamos ver. Então, vamos lá. Ir à praia. Ora, eu só vou à praia com duas condições: sem chuva e, obviamente, calor. Sem chuva significa o quê? Sol, né? Mas aí tem aqui a questão. Tá calor? Vamos considerar o primeiro ponto aqui, né? Tá calor? Sim. Tá sol? Sim. Consequentemente, eu vou à praia. Aí, tem sol? Não. Ou seja, tá chovendo. Tá calor? Tá. Notem que eu tenho uma condição aqui que não atende a uma das premissas que eu tenho aqui, que é o quê? Sol. Ou seja, não tá sol. Ah, mas tá calor, mas tá chovendo. Então eu vou à praia? Não. Porque uma das condições aqui não atende, tá? Ah, se eu mudar aqui, tá calor? Não, mas tá sol. Eu vou à praia? Também não. Por quê? Porque uma das condições que eu tenho aqui, tá? Ó,
não atende às premissas que eu estou trabalhando aqui, que é estar sol, calor. Então, quando eu estiver resolvendo um problema computacional, eu vou ter que tratar essas premissas que estão chegando para mim, tá? E aqui, aproveitando o gancho que o Fábio colocou aqui, às vezes agora eu vou ficar olhando um pouquinho de lado aqui nas mensagens, a gente entra no quê? No contexto da nossa tabela verdade, tá? Por que que a gente vai estar trabalhando com a tabela verdade? Pelo simples fato do nosso poder computacional hoje se basear em quê? Em zeros e uns. Então, nós temos o quê? Hoje, nós temos aqui um contexto que é o quê? Binário. A gente sempre vai trabalhar com o quê? Com 0 e 1. E 0 e 1 aqui, pessoal, vai representar o quê? Verdadeiro ou falso. Então, as premissas, a proposição que a gente vai analisar, que é o conjunto das premissas que a gente tem, ela vai ter que dar condições se a gente vai ou não tomar uma decisão, se é verdadeiro ou é falso. Se o que a premissa está trazendo para a gente é verdadeiro ou se é falso. Então, a gente vai ter que pensar nisso. A gente vai ter que tratar isso, tá? E como que a gente vai entender isso? Bom, nós temos aqui a primeira premissa. Tá sol. Estar sol, estar calor. Ora, se uma delas for falsa, o que eu vou fazer? Eu não vou para a praia, tá? Vamos considerar aqui, né, o seguinte. Vamos pegar aqui a minha proposição. Levar, né, o guarda-chuva. O que tem? Para mim levar o guarda-chuva tem que estar o quê? Chovendo? Tem que estar o quê? Tempo chuvoso? A previsão de chuva? Ora, eu tenho aqui algumas premissas. Ah, mas espera aí, está chovendo? Sim. Consequentemente, o tempo está chuvoso e existe previsão de chuva. Está chovendo? Não. Está chuvoso? Também não. Mas existe uma previsão de chuva, tá? Mas e aí? Existe uma previsão de chuva. Como é que eu vou tratar aqui agora? Espera aí, eu tenho 3 premissas, mas eu vou levar ou não o guarda-chuva, tá? Ainda eu vou colocar mais aqui, ó. Tá chovendo? Sim. Tá chuvoso? Óbvio que tá. Tinha previsão de chuva? Não, não tinha previsão. Tá chovendo? Não. O tempo tá nublado? Tá com previsão de chuva? Sim. Havia previsão de chuva? Não. Notem que aqui eu tenho opções verdadeiras e opções falsas. Tá? Vamos considerar aqui, ó, né, fazendo uma legenda aqui, o sim como sendo verdadeiro e o N como sendo falso. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho 3 premissas. Só que, peraí, eu preciso ter aqui as 3 verdadeiras para eu levar o guarda-chuva? Não. Se eu tiver uma previsão de chuva, pelo bom senso, eu devo levar o guarda-chuva. Se está chovendo, obviamente eu devo levar o guarda-chuva.
Se o tempo está chuvoso, obviamente, eu devo levar o guarda-chuva. Então, nesse caso aqui, qualquer uma das três premissas, se é uma delas, ou mais que uma for verdadeira, eu tenho que tomar a decisão de levar o guarda-chuva. Diferente da anterior, né? Quando eu falei lá, devo ir à praia, ou melhor, eu vou à praia, eu só vou para a praia se tiver calor e não tiver chovendo. Então, ali, as duas condições, as duas premissas têm que ser favorável para a proposição ser verdadeira, para a proposição se realizar. Aqui não. Se uma delas, ou pelo menos uma, for verdadeira, eu tenho que levar o guarda-chuva. Tá? Se pelo menos uma for verdadeira, eu tenho que levar o guarda-chuva. Isso é fato. Né? Por quê? Porque senão eu vou ter algumas surpresas pelo caminho. Tá? Então, eu estou analisando aqui qual que vai ser o melhor caminho que eu vou seguir. Tá? Por quê? Porque aí é aonde eu vou tomar uma decisão. E isso vai diretamente, né, focado aqui na parte da nossa lógica matemática. Por que a nossa lógica matemática? Porque a nossa lógica matemática, ela vai começar a dar para a gente o quê? A nossa famosa tabela verdade. E uma tabela verdade, aonde eu vou trabalhar com o quê? Com verdadeiro e falso. Sempre considerando e fazendo a tradução para a nossa parte computacional, o verdadeiro vale 1, o falso vale 0. Entrando ainda num conceito, né, de computacional, todo 1 vai fazer o quê? É um pulso. Um pulso eletrônico. O 0 é um não pulso. Ou seja, não vai um pulso eletrônico quando eu tiver 0. Aí o Pedro já pegou o videozinho lá, né, do professor, lá onde o brasileiro resolve tudo, né? Ele vai para a praia, ele vai para a praia, eu vou para a praia. Como que a gente vai tratar isso? Qual que é o teu objetivo? Teu objetivo, a tua proposição. Ir à praia ou ir para a praia? De todo jeito você vai para a praia, não vai? E aí, ó, vou para a praia, vou à praia, vou para a praia, tá? De todo jeito, você vai à praia. A gente sempre tem que pensar na parte computacional, tá? Computacional, o objetivo é o mesmo. Não importa sintática ou semanticamente, tá? Quando você colocou aqui, né? Vou para praia. Vou à praia. Vou para a praia. Vou para praia. Teu objetivo é só um, qual que é? Praia. Independente da semanticamente de como você está escrevendo ou falando isso, tá? Praia. A palavra-chave aqui é praia, tá? Então, ele vai tratar isso como ir à praia, como foco ser a praia. Então, você vai considerar as mesmas opções, tá? As mesmas, tá? O foco, praia. Aqui a gente está pensando no foco que chuva, tá?
Chuva. Ah, mas tá chovendo, tá chuvoso ou tem previsão de chuva? O foco nosso é chuva, tá? Se a gente for considerar isso tudo aqui, eu ainda colocaria aqui, ó, uma coisa. São Paulo. Por que São Paulo? Aí colocaria ainda o que aqui, ó, São Carlos. São dois lugares que você tem as 4 estações do ano no mesmo dia. Tá ventando, tá chovendo, tá calor e tá frio, tá? Então, você vai ter que tratar aqui São Carlos, São Paulo, como sendo o quê? Sempre isso daqui, ó. S. Por quê? Porque vai ser uma incógnita. Você vai sempre levar o quê? O guarda-chuva. Tá? Você sempre vai levar o guarda-chuva, você sempre vai levar uma blusa. Por quê? Porque é imprevisto. Mas você vai tratar isso como uma preposição. Estou em São Paulo, estou em São Carlos. Então, meu amigo, leve o guarda-chuva. Tá? É uma preposição, e essa preposição sempre vai ser o quê? Verdadeira. Leve o guarda-chuva. Estou em São Paulo, estou em São Carlos. Verdade. Leve o guarda-chuva. Ah, vai chover? Provavelmente. Vai estar frio? Provavelmente. Vai fazer sol? Provavelmente. Tá? Leva. Num... Essa é uma preposição sempre verdadeira. Tá? Então, procurem conduzir o quê? O focar na proposição. Vou à praia. O teu foco é o quê? Praia. Teu objetivo é praia. Levar o guarda-chuva. Teu objetivo é, vou levar ou não vou levar o guarda-chuva? Eu só vou para a praia se tiver calor e não estiver chovendo. Beleza. Então eu tenho que ter as duas, né, premissas verdadeiras. Não está chovendo, consequentemente está calor, e está sol. Tá? Melhor. Não está chovendo, consequentemente está sol. E não está nublado também, né? E está calor. Beleza, as duas têm que ser verdadeiras. Vou levar o guarda-chuva. Se tá chovendo, se tá, o tempo está chuvoso, se existe uma previsão de chuva, ou eu estou em São Paulo e São Carlos, leva o guarda-chuva. Tá? Nesse caso, lógica. É lógica. Ah, mas a razão está ligada à lógica, Diogo? Em alguns casos, sim. Tá? Em alguns casos, sim. Vamos ter que ver a descrição da premissa alinhada ao quê? A proposição que eu quero. Tá? Então, a gente sempre vai ter que considerar isso. Ó, vou dar um outro exemplo aqui para vocês, saindo um pouco, né, da questão mais assim, vindo um pouco mais para a parte da razão também, mas sempre focando na questão da lógica, tá? Aqui, ó, quer ver? Vamos falar um pouco agora da parte, né? Vamos pensar aqui no sistema financeiro. Todo mundo tem o quê? Ou, provavelmente, você tem o quê? Dinheiro. Às vezes a gente não tem, né? Mas vamos considerar que a gente tem dinheiro. Eu tenho em mãos, ou no meu saldo, R$ 100. Final de mês, a coisa está complicada. Se eu considerar dinheiro em espécie, é R$ 100 e é R$ 100. Se eu considerar o saldo da minha conta, tá? Se eu considerar um saldo no banco, às vezes eu tenho o quê? Um limite. Um limite de crédito. Vou considerar aqui R$ 200 de limite. Então,
Se eu considerar isso, eu tenho o quê? Disponível para usar R$ 300. Tá? Tá? R$ 300. Mas, eu tenho o quê? Uma proposição. Qual que é a minha proposição? Eu quero ah, jantar. Minha proposição é jantar. Quais são as premissas que eu tenho aqui? É, a conta, obviamente, ser abaixo do quê? De R$ 300. Essa é uma premissa, tá? Estou pensando o quê? Agora em valores, ó. Minha proposição, jantar. Aonde? Não sei. O foco aqui está sendo o quê? Jantar. Aonde? Ah, vou jantar lá no restaurante do Jacan, vou jantar numa churrascaria, vou jantar no barzinho aqui da esquina, não importa aonde. Não estamos traçando aonde. O objetivo é jantar. Qual que é a premissa crucial aqui? Menos que R$ 300. Eu só tenho R$ 300 para gastar. Se eu chegar num local e olhar, o meu jantar vai ficar em R$ 400, isso daqui me dá o quê? Uma informação falsa. Eu posso gastar R$ 400? Não, falso. Então eu vou jantar? Não. Nesse local, não. Não vou jantar. Por quê? Porque a conta vai ficar em R$ 400. Tá? Então, a premissa aqui já está falando para mim que eu não posso jantar. Ah, mas eu vou ali no Seu Zé, a conta vai ficar em R$ 100. Tá? A conta vai ficar em R$ 100? Vai. Então, aqui eu posso jantar, verdade. Então, eu posso jantar ali. Aí, ó, o, o Diogo colocou um ponto aqui, ó. Proposição, jantar. Mas aí a coisa começou a ter um outro foco, né? Então vamos colocar aqui, preposição jantar. Eu vou até abrir aqui, ó, um paralelo e vou colocar aqui em outra cor, tá? Jantar com quem? Com o amor. Ó que maravilha agora, ó. Vou jantar com amor. Espera aí. Agora, mudou alguma coisa aqui na conta ficar abaixo de R$ 300? Não. Mas espera aí. Aonde eu ia jantar aqui? Eu ia gastar R$ 400. Para Agora a ficar mais conta barato foi não para dá, mas a onde? possibilidade de ficar mais caro pode ter certeza. Para R$ 800. Então, eu vou jantar também com amor com R$ 800? Não. Mas, agora são R$ 200 ali no Seu Zé. Por quê? Porque o amor está junto. Eu posso jantar com amor? Por quê? Meu limite é 300. Bom, R$ 800 R$ 200 eu ainda posso, né? Então, mas aí tem um quando, né? Considerando aqui o que o Matheus colocou, se ela ajudar a pagar. Ó, entrou aqui uma outra premissa. O amor vai ajudar. Ou ainda, o amor vai pagar a conta.
Se eu considerar que o amor vai ajudar e o amor vai pagar a conta, opa, aqui pode se tornar uma realidade verdadeira também, tá? O Mateus colocou, o amor vai ajudar a pagar a conta? Ó, eu estou aumentando as minhas premissas. E as premissas estão mudando a forma de eu ver como que as coisas vão ficar. Se o amor ajudar a pagar, a gente tem o quê? Mais R$ 300. Só que aí, né, vamos mudar. Vou pegar um azulzinho aqui. Ó, o amor vai ajudar a pagar R$ 300. Então, agora, eu tenho o quê? 600. R$ 600. Vou conseguir pagar a conta lá de R$ 800? Ainda não, vai ser falso. Ah, o amor vai pagar a conta. Então, agora, R$ 800 passa a ser o quê? Verdadeiro. Por quê? Digamos que ela tenha, né? Os R$ 800, ou ele tenha, né? O amor tenha, né? Como a gente não está definindo aqui, gênero, o amor tenha, né? R$ 800 para pagar a conta. Tá? Então, né, respondendo a questão do Alva, a proposição é ir jantar. O meu objetivo é jantar. As premissas vão definir se a proposição vai se tornar realidade ou não. Se a proposição vai ser verdadeira ou não. Tá? Então, a gente tem que considerar isso. As premissas é que vão definir o rumo da proposição. Aqui, de acordo com o que eu for colocando, as proposições, e de acordo com o que eu vou analisando as preposições, a proposição vai mudando. Tá? Beleza. Ó, vamos lá. Só para a gente, né, fechar isso. Objetivo, jantar. Eu vou jantar sozinho. Tá? Sozinho. Eu tenho R$ 300 para jantar. Sozinho. Então, eu sei que a conta não pode passar de R$ 300. Se eu for num lugar que a conta vai ficar acima de R$ 300, eu não vou jantar. Tá? Agora, eu vou com amor. Mas eu vou pagar a conta. Então, eu e o amor não pode passar de R$ 300. E R$ 300, assim, considerando o meu limite aqui, tá? Se eu for considerar só o dinheiro que eu tenho em conta, não pode passar de 100. Então, isso também, tá? Vai alinhando. Por isso que eu coloquei aqui, ó, abaixo de R$ 300. Se eu colocar aqui uma preposição que eu não posso estourar o meu limite, ou melhor, eu não posso entrar no meu limite, eu vou ficar aqui, ó, com 100. Então, o que eu quero que vocês entendam é isso. A proposição é o meu objetivo. Isso não vai mudar. Tá? O Mateus colocou aqui, ó, a proposição não vai mudar, porque esse é o objetivo. Só que eu tenho que analisar as premissas que eu vou estar utilizando. Aqui eu fui colocando premissas, mas às vezes eu já chego de cara com duas premissas. E aí eu vou ter que analisar essas duas premissas e, de acordo com o resultado que eu tiver dessa análise das premissas, a proposição vai ou não se tornar realidade, ou seja, ela vai ou não ser verdadeira. Ela vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa. Vai depender da análise que eu fizer das premissas que eu estou tendo. Tá? Então, a gente sempre tem que considerar isso. Tá? É aí aonde a gente vai entrar agora na nossa lógica matemática, que é a tabela verdade.
A tabela verdade, ela vai ajudar a gente, de acordo com as premissas que a gente tem, a saber se a nossa proposição ela vai ser verdadeira ou vai ser falsa. Tá? Então, é justamente nesse ponto agora que entra a questão da lógica matemática. Tá? Então, a lógica matemática, a gente vai ter o quê? A nossa tabela verdade. Assim que eu achar o meu mouse aqui. Tá? Então, a gente vai ter o que aqui? Na lógica matemática, a nossa tabela verdade. Por que a nossa tabela verdade? Ora, vamos voltar lá no comecinho. Nosso poder computacional é o quê? Zeros e uns. Não tem outra coisa. É falso ou verdadeiro. Então, a gente sempre vai trabalhar com isso. E na lógica, na nossa lógica matemática, tá? A gente vai ter o que aqui, então? Verdadeiro e falso, verdadeiro e verdadeiro, falso e verdadeiro, falso e falso. Eu estou colocando aqui, pessoal, duas premissas. Vamos considerar aqui, ó, 1 e 2, tá? Então, mas às vezes eu sempre vou analisar duas premissas? Às vezes não, às vezes eu vou analisar somente uma premissa, tá? Às vezes eu vou analisar só uma. Vai depender do contexto. Por exemplo, né, levando em consideração de ir à praia. Se tiver sol, é uma única premissa. Só vou à praia se tiver sol. Se tiver acontecendo qualquer outra coisa, eu não vou à praia. Tá? É só essa premissa. Então, quando eu trabalho com a parte da lógica, né, da tabela lógica matemática, eu vou ter o quê? Conjunção ou disjunção. O que é uma conjunção? Conjunção, ela vai ser o meu E. Eu vou até colocar aqui, ó, conjunção. Vai ser o meu E. E vai ser o quê? A soma, tá? Melhor. Vai ser minha soma, vai ser a minha multiplicação. Né? Deixa eu apagar aqui. Vamos aqui. Opa, fiz besteira aqui. Espera aí. Pega lá. Vai ser minha soma, não. Então, achei a borracha aqui. Vamos riscar, então. Vai ser a minha adição. Adição não, é multiplicação. Por quê? Porque eu vou ter que usar os dois. Ou seja, quando eu penso na conjunção, é premissa 1, premissa 2, eu tenho que analisar as duas. E eu só vou ter essa multiplicação, essa união, se ambas as premissas forem verdadeiras. Que é o exemplo que eu dei lá na praia. Eu só vou à praia se estiver sol e calor, tá? Então, tá sol? Está, verdade. Tá calor? Não, falso. Então, eu não vou à praia. Então, se eu tiver na conjunção uma única premissa falsa,
o resultado da minha conjunção vai ser falso. Se eu tiver as duas premissas falsas, o resultado vai ser falso. Então, eu só vou ter um resultado verdadeiro na conjunção quando as duas premissas forem verdadeiras. Ou seja, somente, né, quando ambas forem verdadeiras, eu vou ter um resultado verdadeiro. Somente nesse ponto. Se eu tiver alguma premissa falsa na conjunção, a proposição vai ser falsa. Sempre. Ah, mas aí vem mais um ponto aqui, tá? Eu estou tratando duas conjunções, duas premissas, desculpa. E se eu tiver três premissas? Ah, duas premissas verdadeiras, então vai ser verdadeira? Não. As três premissas têm que ser verdadeiras na conjunção para que a proposição seja verdadeira. Sempre vai ter que ter verdadeira. Tá? Sempre, sempre, sempre. Aí, a gente vai analisar o quê? A gente vai analisar agora a disjunção. Tá? A disjunção é o quê? O nosso ou uma coisa ou outra. E aqui a gente vai ter o quê? A disjunção. Quando a gente for tratar a disjunção, tá? A disjunção é uma coisa ou outra. Tá? Por exemplo, o exemplo que eu dei do guarda-chuva. Se uma das premissas forem verdadeiras, eu devo levar o guarda-chuva. Então, eu só não vou levar o guarda-chuva quando todas as premissas forem falsas. Aí eu não levo o guarda-chuva. Mas se eu tiver uma premissa verdadeira, eu vou levar o guarda-chuva. Tá? Eu sempre vou, né, considerar uma ou outra. Sempre uma ou outra. Aí eu levo o guarda-chuva. Tá? Sempre vou ter que tratar isso. Sempre vou ter que considerar isso. Ou uma ou outra, eu levo o guarda-chuva. Tá? Por quê? Porque uma delas é verdadeira. E a verdadeira deu condição, tá, para que a proposição seja verdadeira. Então, eu sempre vou ter que considerar essa questão. Tá? Sempre. Por quê? Porque senão isso vai me gerar um entendimento errôneo. Tá? Então, a gente vai ter que considerar essa parte. Tá joia? A gente sempre vai ter que considerar essa parte. Tá? A gente sempre vai ter que tratar isso. Sempre. Ok, pessoal? Então, aí, a gente vai ter o quê? A conjunção e a disjunção. Tá? Disjunção, uma delas for verdadeira, beleza, a proposição vai ser verdadeira. Tá? Fábio, eu não entendi, você colocou aqui. Isso é somente nas condições? Como assim? Só esclarece um pouco melhor essa parte, por favor. Sobre o senhor estava dando um exemplo aí nas conjunções. Somente é verdade se as duas últimas premissas foram verdades, né? Aí o As senhor deu duas últimas, não. Todas forem verdades. Tá? todas as premissas foram verdades. Se Todas tiver as uma premissas falsa têm na que ser conjunção, verdadeiras. o resultado é falso. Se tiver uma delas falso, o resultado é falso. A proposição vai ser falsa.
Sim. Aí é diferente da disjunção, né? Se uma for verdade, o resultado é verdade, mesmo que uma delas seja falsa. Isso. Na disjunção, se eu tiver uma condição, uma premissa que é verdadeira, a proposição é verdadeira. Beleza, obrigado. Tá? Aí, a gente vai entrar agora, né? Além da conjunção e da disjunção, a gente tem o quê? A condicional. Eu fui colocar esse negócio aqui, agora vai dar ruim aqui, né? Deixa eu tentar apagar aqui. Hum, Peraí, pessoal, fechou tudo aqui, deixa eu voltar rapidinho aqui. Deu um lapso aqui. Deixa eu compartilhar com vocês a tela de novo. Beleza, acredito que todo mundo já esteja vendo aí, né? Como eu fechei e entrei de novo, ele não vai deixar eu apagar aqui, mas tudo bem. Eu vou puxar aqui do lado, porque a gente também tem, tá? Vou até fazer em outra cor aqui, ignorando isso. A gente tem também o quê? O condicional. O condicional, a gente vai ter aqui o entendimento, e a gente usa pouco, tá? Tanto a condicional quanto a bicondicional, a gente acaba utilizando bem pouco quando a gente pensa nessa parte de lógica. Mas é interessante vocês saberem, tá? Acho que para facilitar aqui, alguma dúvida com relação à parte condição e bicondição, conjunção e disjunção, pessoal? Tá tranquilo essa parte? Eu vou tratar aqui de uma forma diferente, ó. Eu vou tratar aqui a condicional. E eu vou ter o quê? Premissa 1 e 2. Eu vou ter isso daqui, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso, falso. Eu vou tratar aqui, então, a nossa condicional, tá? Como que a condicional funciona, tá? A condicional, ela vai ser verdadeira, tá? Sempre ela vai ser verdadeira se eu tiver as duas premissas verdadeiras, tá? Mas a gente tem que considerar o seguinte: dois fatores aqui na nossa condicional, tá? Dois fatores. Se eu tiver as duas premissas iguais, ó, as duas premissas iguais, a condicional vai ser o quê? Verdadeira. Então, se eu tiver premissa 1 e premissa 2 verdadeira, condicional verdadeira. Se eu tiver premissa 1 falsa, premissa 2 falsa, condicional verdadeira. Ela só vai ser falsa quando a segunda premissa for falsa. Mudando a cor aqui, ó. A segunda premissa é falsa, então a minha condicional vai ser falsa.
Se a minha segunda premissa for verdadeira, a minha condicional vai ser verdadeira. Tá? Então, condicional. Ambas as premissas forem iguais, tanto verdadeira quanto falsa. Resultado verdadeiro. Segunda premissa verdadeira, resultado verdadeiro. Ou seja, a segunda é que está ponderando aí, que está definindo qual que vai ser o resultado da condicional. Então, se a segunda for falsa, a condicional vai ser falsa. Se a segunda premissa for verdadeira, a condicional vai ser verdadeira. Tá? Então, as minhas premissas, qual que vai ser o resultado da proposição usando a condicional? Ambas as premissas com o mesmo resultado, verdadeiro ou falso, proposição verdadeira. Segunda premissa falsa, resultado da proposição falso. Segunda premissa verdadeira, resultado da proposição verdadeira. Tá? Vai mudar um pouquinho isso daqui, aonde? Na minha bicondicional. Tá? Então, a minha bicondicional vai mudar um pouquinho esse resultado aqui. Por que que vai mudar um pouco esse resultado aqui? Porque a minha bicondicional, tá? Ela vai ser verdadeira somente quando ambas as premissas forem iguais. Caso contrário, ela vai ser falsa. Então, se eu tenho duas premissas verdadeiras, ela vai ser verdadeira. Se eu tenho as duas premissas falsas, ela vai ser verdadeira. Só que se eu tiver as minhas premissas diferentes, ela vai ser falsa. Aqui entra aquele contexto, tá? Se eu tiver três premissas, pessoal, vamos lá, ó. Três premissas aqui. Verdade, tá? Verdade. Verdade. Eu vou colocar tudo verdade aqui, tá? Verdade e verdade. Ó, as três. Melhor, vou colocar falso aqui, né? Porque senão vai ser falso aqui também. Se eu tiver as três premissas falsas, resultado verdadeiro. Se eu tiver as premissas diferentes, resultado falso. Se eu tiver as três premissas verdadeiras, resultado vai ser verdadeiro. Tá? Na condicional, se eu tiver três premissas, a última premissa é que vai ditar se ela vai ser verdadeira ou falsa, tá? É sempre a última premissa. Se a última premissa for falsa, ela vai ser falsa. Se a última premissa for verdadeira, ela vai ser verdadeira. Isso na condicional. Então, não confundam, tá? Bicondicional. Todas as premissas, resultados iguais, verdade. Premissas diferentes, resultado falso. Não importa que eu tenha 10 premissas verdadeiras e uma falsa. Na bicondicional vai ser falso. Na condicional, premissas iguais, verdade. Premissas diferentes, se a última premissa for falsa, vai ser falso. Se for verdadeiro, vai ser verdadeiro o resultado. Tá? Então, guardem essa questão. Tá joia? E uma outra, né? Operação lógica que aqui que a gente tem, tá? Que eu vou fazer aqui, ela é o quê? A negação. O que é a negação? Se eu tiver uma premissa verdadeira, usando a negação, ela vai ser falsa. Se eu tiver uma premissa falsa, usando a negação, ela vai ser verdadeira.
Então, ela vai inverter o valor da premissa, tá? Lembrando, negação, eu vou trabalhar com... Vai ser para uma premissa, tá? Uma premissa, sempre. Tá bom? Tá? Então, o Diogo, sobre a primeira, na, é, na condicional, é sobre a atitude que se toma na última premissa, tá? Condicional é a última. Se a última for verdadeira, condicional vai ser verdadeira. Se a última for falsa, condicional vai ser falsa. Isso se elas forem distintas. Guardem isso. Condicional, distintas. Ok? Sempre a condicional considera a última premissa. Tá? Alguém tinha levantado a mão aqui, não deu tempo de eu ver quem era, mas já baixou. Ah, então, a gente tem que considerar isso, tá, pessoal? Sempre. Tá bom? Pessoal, tranquilo até aí com relação à conjunção, disjunção, a condicional, a bicondicional e a negação? Você real com vocês, tá? O que a gente usa no nosso dia a dia quando a gente pensa na parte computacional que a gente usa assim, e você até ser real. Em todos esses anos, né, desenvolvendo software e trabalhando, não me sinceramente, eu não me lembro de ter usado condicional e bicondicional, tá? Basicamente, o que a gente usa e utiliza com muita frequência é o quê? Conjunção, disjunção e negação, tá? É basicamente o que a gente usa aí com muita frequência, tá? Vamos lá. A dúvida aqui com relação... Sim, Álvaro, a proposição na negação a gente só envolve uma premissa. Ah, mas se eu envolver as duas premissas, aí eu vou ter que saber, eu vou negar qual? A primeira ou a segunda premissa? Então, isso vai ter que estar especificado, tá? Sempre isso vai ter que estar especificado. Vamos lá. Respondendo aqui o, a dúvida do Joselito. Qual a diferença entre conjunção e condicional e bicondicional? Conjunção. Quando eu tiver conjunção, para que a proposição seja verdadeira, sempre as preposições têm que serem verdadeiras, todas elas, tá? Isso a conjunção. Vou até voltar aqui, ó. Conjunção só vai ser verdadeira se ambas, melhor, se todas as premissas forem verdadeiras. Caso contrário, serão falsas. Tá? A conjunção. Na condicional, ela vai ser, a proposição vai ser verdadeira em dois casos. Quando as premissas forem iguais ou quando a última premissa for verdadeira. Na condicional. Então, condicional aqui, ó, eu tenho ambas as premissas iguais. Verdade. Tenho ambas as premissas falsas. Verdade. Tenho a última premissa verdade. Verdade. Beleza?
Bicondicional. A proposição só vai ser verdadeira quando as premissas forem iguais, tanto sendo verdadeira ou sendo negativa, sendo falsa, tá? Caso contrário, vai ser falso. Tá? Na conjunção, elas têm que ser verdadeiras para ser verdadeira. Se não forem verdadeiras, uma delas não for verdadeira, vai ser falso, tá? Não sei se ficou claro, Joselito. Só pode ir mencionando aí que a gente já vai, né, respondendo aí, tá? Sem problemas, pessoal. Maravilha. Bom, pessoal, então esse conceito de negação, conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, ficou tranquila essa parte? Maravilha, então. Aí, a gente vai partir, né? Obviamente, agora, entender um pouquinho do quê? Da nossa lógica qualitativa, tá? Desculpa, da nossa lógica numérica, tá? O que a gente vai ter, né, na nossa lógica numérica aí? Bom, nossa lógica numérica, a gente vai trabalhar basicamente, tá, com dois pontos, tá? Dois pontos cruciais aí, tá? Que vão estar definindo, né, essa nossa lógica numérica, que é como a gente vai tratar a sequência numérica que a gente vai estar utilizando, tá? Como que a gente vai tratar essa sequência numérica? Como que a gente vai gerir essa sequência numérica? Bom, e aí, nessa sequência numérica, a gente vai se deparar, né, com o critério que a gente vai definir como que vai ser essa sequência. Tá? Como que vai ser a sequência que a gente vai estar utilizando? Como que a gente vai definir isso? Então, a gente pode ter, né, numa sequência, numa lógica numérica, essa sequência, a sequência vai seguir um parâmetro. Por exemplo, uma sequência numérica que eu posso ter uma sequência normal, que seria uma sequência, uma progressão aritmética, uma PA. Ah, eu posso considerar aqui uma PA. 1, 5, 9, 13, né? Isso é uma progressão aritmética. Por quê? Porque eu estou incrementando essa sequência de 4 em 4, né? E no caso aqui, eu tenho essa progressão aritmética infinita. Por quê? Aqui eu já vou para 17, 21, 25 e por aí afora. Tá? Tá indo de 4 em 4. Eu posso ter ainda uma progressão aritmética finita. Quando que é finita? Quando ela vai ter um fim. Por exemplo, 10, 8, 6, 4, 2, 0. Tá? Definir ela como finita. Tá? Ela tem um final. Ah, mas chegou no final porque terminou em 0? Não, porque eu não usei
as reticências. Tá? Então, ela finaliza. Aqui eu coloquei as reticências, então ela continua a sua sequência. Progressão aritmética, eu vou definindo, né, uma sequência numérica que ela vai estar utilizando. Tá? Aí eu também posso ter o quê? Uma progressão geométrica. O que vai ser essa progressão geométrica? Ora, eu vou ter, por exemplo, 2, 4, 8, 16, 32, né? 64, 128 e por aí afora. Ó, infinita. Vai embora, N vezes. Finita. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, né? 10, 100, 1000, 10.000. Uma progressão geométrica finita. Tá? Por quê? Não tem os 3 pontinhos. Ainda posso ter uma sequência aqui, pessoal, que a gente vê sempre, né, e vê bastante, que é a sequência Fibonacci. O que a sequência Fibonacci faz? 1, 1, 2, 3, 5, né? 8, 13, 21, 34, 55, e por aí vai. Como que a sequência Fibonacci funciona? O próximo número vai ser a soma dos 2 últimos. Então, o 55 é a soma do 21 mais o 34. O 34 é a soma do 13 mais o 21. Tá? O 21 é a soma do 13 mais o 8. O 1, por que com 1 se repete aqui? Porque ele não tem outro para somar. Então, 1 vai ser ele mesmo. O próximo número, 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. Então, é o quê? Né? Então, até vou colocar aqui, ó, a sequência Fibonacci, né? O próximo número é o quê? A soma dos 2 anteriores. Ah, eu posso ter ainda o quê? Os números primos. Né? Só para ilustrar aí, os números primos, o quê? Qual que é a sequência dos números primos? São aqueles números que só são divididos por um ou por ele mesmo. Né? Os números pares, os números ímpares. Tá? É uma sequência numérica que a gente vai trabalhando, que a gente vai incrementando aí. Então, por exemplo, números primos aí. Né? Vamos pegar alguns aqui. Né? Por exemplo, 1, 3, 5, 7, 11, 13, né? 17, e por aí vai. Tá? Números pares. 2, 4, 6, 8, 10, né? 12, 14. Os ímpares. 1, 3, 5, 7, né? 9. Então, quando a gente pensa em uma lógica numérica, a gente vai
definindo qual que vai ser a lógica para a gente criar o quê? Uma sequência numérica. Tá? Então, a gente tem que considerar esse ponto. A gente vai ter o quê? Essa sequência numérica que a gente vai estar, né, acompanhando, né, no decorrer aí de todo esse processo. Tá joia? Dúvidas até aí, pessoal? Tranquilo essa parte? Tá? Então, a gente vai tendo, né, essas lógicas que a gente vai estar utilizando, tá? E aí, a gente vai conduzindo e vai, obviamente, né, entendendo e vai aplicando isso. Quando que a gente vai aplicar, por exemplo, uma lógica numérica? Quando que a gente vai aplicar, né, o que a gente acabou de ver agora, né, essa sequência? Ora, quando a gente estiver implementando um sistema, a gente pode ter o quê? Uma estrutura de repetição, tá? Ah, essa estrutura de repetição vai se repetir quando? De um em um? É uma sequência, de um em um, limitada, sei lá, a 20. Então, ela vai se repetir 20 vezes. Ah, vai ser uma sequência que vai se repetir 10 vezes. Por quê? Porque ela vai se repetir a cada dois, né? Dois valores. Então, isso a gente vai definindo. Por isso que a gente, né, trata isso como sendo uma lógica numérica, que a gente vai definir o intervalo, né, que ela vai, né, se, vamos dizer assim, incrementar. Pode ser de um em um, pode ser de dois em dois, tá? De três em três. Então, a gente vai definindo isso, tá? Utilizado aonde? Numa estrutura de repetição, tá? No caso, um for, ou, né? E em todas as linguagens é que a gente acaba utilizando o for. Beleza? Tranquilo até aí, pessoal? E aí, a gente vai se deparar com o quê? Com uma lógica quantitativa, tá? Essa lógica quantitativa, a gente vai ter o quê? A gente vai analisar um texto. E a gente vai separar desse texto, tá? O sujeito do predicado, para saber quem que vai sofrer a ação, tá? Ou, né, se a gente vai ter um valor lógico ou não. A lógica quantitativa, tá? Eu não vou entrar nessa questão, né, da... Nossa, deu um branco agora, da notação, da notação dela. Por quê? Porque o objetivo maior não é a gente chegar na notação de uma lógica quantitativa. E a gente, de certo modo, já faz a lógica quantitativa no nosso dia a dia também. Porque a lógica quantitativa ela está ligada à premissa. E extraindo, né, o sujeito do predicado, a gente vai conseguir estar analisando essas premissas que a gente está tratando. Então, por exemplo, como que seria essa questão, né, da gente analisar essa lógica quantitativa? A gente sempre vai ter, como eu disse, a nossa premissa. Por exemplo, vamos pegar aqui. Carlos foi ao cinema. Tá? Essa daqui é o quê? A nossa premissa. Tá? Que a gente vai ter que analisar se ela vai ser o quê? Verdadeira ou falsa. Né? Acabei falando verdadeira e escrevi falso. Mas aí, o que a gente tem aqui?
A gente tem bem a questão do português mesmo. Aqui a gente tem o predicado, e aqui a gente tem o quê? O sujeito. O que é o sujeito? O sujeito é quem realizou a ação. Tá? O predicado é o quê? A ação. E quando a gente pensa nessa questão de sujeito e predicado, numa análise quantitativa, a gente vai ponderar, né? E às vezes a gente vai estar alinhado a isso, né? As duas premissas para a gente estar validando isso. Carlos foi ao cinema. Será que é uma premissa verdadeira ou não? Mas aí a gente vai ter o quê? Uma outra premissa. Por exemplo, Maria estava com Carlos. Ó, sujeito, Maria. Qual que é o predicado? Estava com Carlos. E aí a gente pode ter uma outra premissa. Por exemplo, Maria gostou do filme. Quem que é o sujeito? Maria. Qual que é o predicado? Gostou do filme. Com base nessas três premissas aqui, eu posso dizer que Carlos foi ao cinema é uma premissa verdadeira ou é uma premissa falsa? Por que que ela é uma premissa verdadeira? Ora, porque eu tenho as outras premissas que mostram que a premissa inicial, que a premissa um aqui, ela é verdadeira. Ah, mas como que eu cheguei a essa conclusão? Ora, sujeito, Carlos. Predicado, ação, foi ao cinema, né? Aí, Maria estava com Carlos. Ó, o predicado da segunda premissa, né, direciona para o sujeito da primeira premissa, que é Carlos. A terceira premissa, Maria gostou do filme. Consequentemente, se Maria gostou do filme, Maria estava com Carlos, Carlos foi ao cinema. Então, a gente comprova que Carlos estava no cinema, ele foi ao cinema. Então, essa premissa do Carlos, ela é verdadeira, tá? Então, é aí que a gente vai colocando, né, e fazendo a análise das premissas, tá? A gente analisa e vai chegar. Carlos foi ao cinema, né? Por quê? Porque Maria estava com ele e Maria gostou do filme, tá? Então, aqui a gente vai tendo o quê? Uma premissa vai direcionando para a gente comprovar se a premissa é verdadeira ou não. E aí, é claro, a gente vai ter que deixar claro, né, isso tudo, qual que é a premissa que a gente está analisando. Então, eu poderia chegar e dar um seguinte exemplo. Ó, vou seguir um exemplo parecido com esse, tá? Vou abrir aqui. Vamos ver aqui. Vou criar aqui. Um. Hum, deixa eu pensar numa aqui. Eu estava pensando numa coisa, mas depois eu vi que ia ficar mais confuso. Mas vamos colocar aqui, premissa 1. José não trabalha
aos sábados. Dois. José estava no shopping. Eu posso perguntar: que dia é hoje? Melhor, que dia é hoje não. Hoje é sábado? E aí? Que conclusão eu vou chegar para essa resposta aqui? Aqui eu posso considerar isso como sendo o quê? Uma proposição. Ó, José estava no shopping. Aqui é não, né? José não trabalha aos sábados. Posso inferir que hoje é sábado? Verdade ou falso? Ora, José não trabalha aos sábados. José estava no shopping. Ou ainda, né? Vou tirar o estava e vou colocar José está no shopping. Então, eu posso inferir que hoje é sábado. Porque analisando as duas, né, premissas, considerando que José não trabalha aos sábados e José está no shopping, eu posso considerar que a premissa é verdadeira. Ah, mas não dá para ter tanta certeza, tá? Se é sábado mesmo ou não. Tá, mas muitas vezes a gente acaba fazendo o quê? Inferindo algo, tá? Então eu posso considerar que hoje é sábado, né? Isso seria um pouco a questão da lógica matemática, da lógica quantitativa. A gente vai estar analisando as premissas, tá? E, consequentemente, tomando uma decisão sobre uma proposição. Por que que eu posso tomar isso? Porque no meu predicado aqui, ó, eu estou citando sábado. Eu estou considerando que José não trabalha aos sábados. E José estava no shopping. Ainda eu posso colocar ainda, se eu quiser complementar, né, uma outra premissa aqui, que, por exemplo, são 15 horas. Ora, se são 15 horas, José não trabalha ao sábado, ele está no shopping, então significa que é sábado. Tá? Eu posso estar inferindo isso. Eu posso estar comprovando isso, por quê? Porque as premissas que estão acima vão mostrando isso para mim. Ó, José não trabalha aos sábados. Beleza, verdade. José estava no shopping. Opa, então eu posso inferir que ele não estava trabalhando. Se ele não está trabalhando, então eu posso dizer que é sábado. Mesmo porque são 15 horas. 15 horas seria o horário que está trabalhando. Né? Poderia colocar mais premissas aqui que vão estar, né, justificando hoje ser sábado? Sim. Aí vai depender do contexto que está sendo trabalhado, do contexto que está sendo tratado. E mais eu vou poder estar, né, inferindo aí, colocando mais premissas para poder estar justificando isso. Beleza? Bom, pessoal, alguma dúvida?
com relação ao que a gente discutiu, a parte, né, das premissas, das proposições, melhor, da proposição, né, a parte lá da condicional, bicondicional, conjunção, disjunção, tá? Como eu disse, a gente acaba utilizando mais o quê? A negação, a conjunção e a disjunção. Condicional e bicondicional, como eu disse, eu nunca usei. Aí entramos na parte, né, da nossa lógica matemática também, que a gente vai usar bastante. A lógica quantitativa está muito alinhada à parte lá, né, das premissas e das proposições. Então, entendendo o contexto das premissas e das proposições, a gente consegue também estar trabalhando aí com a nossa lógica quantitativa, certo? Então, procurei passar para vocês aí, né, o conceito, né, básico, trazendo mais alguns exemplos, né, envolvendo novas explicações e complementando os conceitos aí para a gente fechar, né, esse primeiro momento, tá? Essa primeira parte introdutória aí em pensamento computacional. Segundo o Christian aqui, ou seja, premissas são afirmações ou ideias iniciais consideradas verdadeiras que servem de base para desenvolver o raciocínio. Um argumento. É isso mesmo, Christian. Com base nas premissas, e quando a gente estiver, né, analisando uma regra de negócio, são as premissas, né, ou seja, as entradas dessa regra de negócio, ou o desenrolar dessa regra de negócio, que a gente vai estar analisando para tomar a decisão de como essa regra de negócio vai ser desenvolvida. Tá? A gente sempre vai ter que seguir o quê? Esse processo, né? Aí até o final. Tá? Então, as premissas são justamente isso. A gente vai se deparar, né, com todas essas premissas aí que a gente tem. Tá? Para poder estar, obviamente, tomando uma decisão aí no decorrer do desenrolar da regra de negócio. Beleza? Mais algum detalhe, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Se ninguém tem nenhuma dúvida, né? Acabei até extrapolando aqui um pouquinho do tempo, né? Mas o pessoal ficou aí em peso, agradeço a participação de vocês, né? Foi show de bola, né? Essa quinta-feira à noite aí, né? E podemos finalizar por hoje, né? Como assim, Diogo? Aquele não te pegou? Obrigado, Felipe. Tá ó, chovendo lá no Espírito Santo. Aqui em São Carlos está ameaçando chover. Vamos ver, né? Maravilha, pessoal. Vou finalizar aqui a gravação, tá? Da aula aí.